Falando de agricultura, ele é especialista em agricultura também, tem um trabalho voltado para os agricultores. Nós estamos recebendo aqui o presidente do PSD no Piauí, o deputado federal Júlio César, deputado federal mais votado da última eleição, presidente estadual do PSD, esteve em Brasília agora junto com os prefeitos, durante a marcha dos prefeitos. Deputado, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Douglas, boa tarde, meu querido povo do Piauí. Nós fomos a Brasília, participamos deste grande evento dos prefeitos do Brasil, o maior da história que nós tivemos em todos os tempos lá em Brasília, comandada, patrocinada pela CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, com a participação de todos os dirigentes de associações dos estados, dentro dos estados das regiões, como tem São Paulo e Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul. Um encontro muito importante, onde nós discutimos vários problemas dos municípios na área de educação e saúde, mas, acima de tudo, a participação dos municípios no bolo tributário brasileiro. Os municípios hoje, pela Constituição, têm 22,5% do IPI, do Imposto de Renda, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados e Imposto de Renda, e tem mais 3,1% que nós aprovamos depois de 88. E cada 1% representa para os municípios do Brasil mais de 5 bilhões de reais, 5,5 bilhões de reais. Deputado, são 3,1% durante o ano. 3,1%. O de dezembro, que é de 2007, tem o de julho, que é de 2014, e agora o 1% de setembro, que foi parcelado, foi implantada apenas uma parte daquilo que nós aprovamos. E nós discutimos lá dentro do Pacto Federativo a derrubada do veto da ministra da liminar que a ministra Carmen Lúcia concedeu naquela lei de mudança dos critérios de distribuição dos royalties do petróleo, que é uma arrecadação extraordinária. No ano passado, só de royalties, deu 117 bilhões de reais. A União arrecadou. A União arrecadou, e foi a Petrobras, que é uma estatal da União. E desses royalties, só cabia os municípios fora da área que produz os confrontantes da plataforma continental, cabia quase tudo. Os municípios fora eram valores insignificantes. Basicamente, nós estamos falando de quais estados, deputado? Rio de Janeiro? Principalmente o Rio de Janeiro, que tem mais de 85%, depois um pouco mais Espírito Santo e São Paulo. Aí, quer dizer, três estados e o restante quase nada. Quase nada. Então, este critério redistribui para o Brasil todo. Você sabe quanto é que vai representar para o Piauí? Se for a arrecadação, por exemplo, repetindo este ano, a do ano passado, 4,1%. O que é 4,1%? É mais de 600 milhões de reais. Para os municípios. Cada 1% do Piauí dá 160 milhões. Para Teresina, cada 1% deu 35 ou 36 milhões. Você imagina, 35 milhões multiplicado por 4, dá 70, 4 dá 70, dá quase 300 milhões, 200 e tantos milhões. Então, isso é muito importante. Não, 100 e tantos milhões. Cada um dá 140 milhões. 140 milhões, melhor dizendo, né? É muito importante. Isso você está falando para Teresina. Só para Teresina. Agora, para os municípios do Piauí, eu errei a multiplicação, porque os 160 multiplicado por 4 dá mais de 600 milhões só para o Piauí. Só para o Piauí.
e o mesmo valor para o governo do Estado. Mais de 600 milhões. Deputado, Há uma desculpa a resistência interrupção. muito grande daqueles que têm esse privilégio. O Rio de Janeiro está se articulando para fazer isso. Porque vai tirar do parcelado. bolo dele, né? Vai tirar do bolo dele, mas é o bolo dele que ele não tem direito, porque o artigo 20 da Constituição diz que a plataforma e o mar continental e o mar territorial pertence à União. Se pertence à União, pertence a todo Claro. o povo brasileiro. E o Rio de Janeiro, que não produz dentro da sua área territorial 1 litro de petróleo, tudo é no mar, quer ficar com esses recursos. Deputado, só para esclarecer aqui, porque essa notícia que o senhor traz é importante. Quer dizer, hoje nós temos 1% durante o ano. 1%. Fruto do trabalho do senhor, dos cálculos que o senhor fez, e o senhor comprovou que os municípios tinham direito a 1% durante o ano. A derrubada dessa liminar, a reconsideração da ministra Carmen Lúcia, para que haja uma divisão para todo o país, além desses 1%, viriam mais 1%, ficariam com 7,1%. 7,1%. É muito, quer dizer, é muito importante. Essa liminar tem 10 anos, completou agora em março. E aí, deputado, qual é a previsão? E agora o Supremo editou lá uma norma que toda liminar tem que ser apreciada pelo plenário em 90 dias. E os 90 dias que diz essa orientação normativa do Supremo termina agora no fim do mês. E tenho certeza, eu tenho uma convicção muito grande que essa liminar vai ser derrubada. Porque o artigo 20 da Constituição, vocês que estão nos ouvindo, leia lá o artigo 20. A plataforma continental, o mar territorial, tudo isto pertence à União. E foi, por esta liminar, mantido um privilégio distribuindo para um Estado 80% ou 85% do royalties do petróleo produzido no Brasil. Realmente aliás, o senhor tem razão, isso é um assunto antigo, deputado. Eu lembro do senhor falando já há muito tempo, o senhor bate nessa questão dos royalties. E aí, deputado, um detalhe, a gente está falando dos royalties do petróleo, mas aí está incluído também a camada do pré-sal? Não, royalties do petróleo, todo petróleo. Pré-sal, é claro, todo o petróleo. E também, além dos royalties, tem a participação especial, que são 2 tipos de royalties. É o somatório disso que vai ser dividido. Quero também, por um dever de justiça, reconhecer o trabalho do senador Marcelo Castro, que quando era deputado, ele teve também um papel muito forte neste critério de distribuição, e nós estamos trabalhando para que seja apreciado como determina o Supremo e seja restabelecido o texto e a execução do texto desta lei que nós aprovamos em 2012, que foi sancionado em 2013 e que em março deste ano, 2013, foi concedido a liminar a pedido do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Espírito Santo para suspender a execução da lei. Aí não dá 3 estados, realmente, como o senhor fala, deputado, 3 estados, o que diz a legislação, 3 estados se sobreporem a 24 unidades da federação, não tem a minha possibilidade. Agora, eu queria falar com o senhor sobre essa situação, deputado, que imaginou-se inicialmente que poderia ser resolvida rapidamente, mas tem se estendido, e já se fala, inclusive, que esse impasse pode atrapalhar matérias de interesse do governo, que essa briga entre aspas, essa disputa por espaço, entre o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara. Como é que se resolve, deputado? Porque isso pode impedir a votação de projetos importantes para o Brasil. Não, a legislação diz que toda medida provisória, que ela tem vigência de 120 dias nas 2 casas, a apreciação é feita por uma comissão constituída de 10 deputados e 10 senadores.
E esta comissão, durante a pandemia, porque não tinha sessão, ela foi suspensa, o que não acontece hoje. O que o presidente do Senado quer que seja feito atualmente é aquilo que determina a lei. Seja constituída uma comissão para ela apreciar a curto prazo, a tempo de ser apreciada no plenário das duas casas legislativas, tanto da Câmara quanto do Senado. É isto que o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso e do Senado, está... E o deputado Arthur Lira, que é mais deputado que senador. Eu acho que o Arthur Lira, ele defende a manutenção desse critério de exceção para dar mais celeridade e dar menos trabalho na tramitação. Mas eu acho que cumprir a lei e a legislação é mais seguro, inclusive, para manutenção do texto desta medida provisória quando ela for transformada em lei. O senhor é um dos deputados federais mais experientes do Congresso Nacional. Qual é a previsão que o senhor faz, deputado, de que forma sair desse impasse? Eu acho que isto é um problema vencido. Já estão constituindo as comissões dessas medidas provisórias e eu acho que esse conflito já passou. Eu acho que vai ser cumprida a lei e essas comissões vão votar, apreciar no menor espaço de tempo possível para tramitar nas duas casas a tempo também, dentro daquilo que determina que são 120 dias, ser aprovado e ir à sanção, porque essas medidas, dentre elas, tem este programa dos programas sociais, que são quase 200 bilhões de reais, que propõem a saída do teto desses recursos, fugindo do teto, e que seja aprovada para a manutenção de todos os programas sociais do governo. Uma declaração do presidente da Câmara, deputado, não é recente a declaração, mas na época, também não faz muito tempo que ele deu essa declaração, acho que num evento com empresários de São Paulo, foi uma declaração que repercutiu muito e preocupou, inclusive, alguns aliados do presidente Lula, de que o presidente não teria ainda, segundo o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, uma base sólida nem para a maioria simples. E aí todo mundo ficou preocupado, porque, todo mundo que eu digo, os aliados, porque Lula apoiou a reeleição de Lira. Tem vários partidos aliados, a própria base governista. Então, o senhor volta a, digamos, puxar aqui pela sua experiência, que é grande na Câmara. Como é que está a base governista hoje? Eu acho que está crescendo dentro do próprio partido do Lira, que é um partido de oposição comandado pelo nosso conterrâneo aqui, o senador Ciro Nogueira. Já existem muitos membros do seu partido apoiando o governo. E este questionamento, qualquer que seja o tipo de projeto, eu acho que não foge da realidade. Porque o que eu tenho dúvida em relação à emenda à Constituição, que precisa de 308 votos a favor. Mas uma lei ordinária, um projeto de lei complementar que precisa apenas a metade, mais um das duas casas, eu acho que o governo tem maioria. Principalmente quem é que vai votar sobre o Bolsa Família? Contra. Você acha? É. Porque se votar, vai pegar pedrada de todos aqueles beneficiados. Então, são vários projetos importantes de interesse geral do povo brasileiro, principalmente que na área social. Que transcende essa questão política, né, deputado? Exatamente, transcende a questão política. É um sentimento de solidariedade àqueles que mais precisam do poder público federal. Sua avaliação até agora, tem pesquisa inclusive do Datafolha, sobre o desempenho do presidente Lula, e também, por exemplo, no caso da briga do presidente Lula para baixar os juros, há uma aprovação de 80% da população, mas a aprovação geral do governo é considerada baixa.
para os primeiros dias. O senhor acha que o que está acontecendo? O cenário realmente é um cenário complicado? Ou o governo está demorando começar a apresentar resultados? Nós tivemos agora o arcabouço fiscal tão esperado pelo mercado, que foi apresentado. Como é que o senhor avalia? Existem duas resistências dentro do governo de alguns privilégios. Uma é a distribuição de dividendos da Petrobras. A Petrobras tem dois tipos, os royalties, que é um critério diferente, e os dividendos, que são divididos com todos os sócios. E nós temos 45% do dividendo, que no ano passado deu 188 bilhões, o ROT deu 117 e os dividendos 188. Desses 188 bilhões, quase a metade vai para investidor estrangeiro. 95% investidor na Bolsa lá de Nova York e na Bolsa aqui do Brasil. Então, esse povo está ganhando por cada ação R$2. É um absurdo o que se está dividindo, por conta de quê? Um critério que foi instituído em 2016, no governo Temer, quando o petróleo do Brasil era mais caro do que o petróleo importado. Hoje é diferente, é o inverso. O petróleo importado é bem mais caro, o Brasil importa em torno de 20% a 25%, e o do Brasil é mais barato. Está mantido este critério. Se mudar o critério, o nosso combustível vai diminuir aí pelo menos 50% o seu preço. Quer dizer, vai ser a metade do que é hoje? Mais ou menos a metade. Por quê? Porque o do Brasil é bem mais barato. O que nós temos dificuldade é em relação ao óleo diesel, que ele importa mais. Mas o Brasil exporta petróleo natural e importa o acabado. Por quê? Porque a nossa capacidade de refino aqui no Brasil é baixa, né? É menor do que aquilo que nós produzimos e consumimos. Então, este é um dos problemas dentro do Pacto Federativo. Outro problema é a taxa Selic, em relação à queda dos juros, porque a taxa Selic é 13 hoje, 0,75. E o Banco Central faz tudo para manter esta taxa Selic, enquanto a inflação é menos da metade da taxa Selic. Então, nós estamos lutando para que isso aconteça. A desculpa do Banco Central é porque vai aumentar o estímulo ao aumento da inflação no nosso país, e nós estamos trabalhando para que realmente cresça e o país tenha uma capacidade maior de atrair investimentos estrangeiros para a nossa economia, gerar emprego, gerar renda e outros tipos de ações na área social. Deputado, uma última questão que eu queria tratar com o senhor é o seguinte: o PSD, seu partido, é da base governista, da base do governador Rafael Fonteles, o senhor, deputado Georgiano, da base do governo Rafael Fonteles. Em Teresina, o PSD ainda não tomou uma decisão, digamos, oficial. Então, de um lado, nós temos o deputado Marcos Aurélio, que se movimenta para viabilizar o nome dele, conversou com o presidente do partido, Gilberto Kassab, sobre o assunto, recebeu apoio do presidente Gilberto Kassab. De um outro lado, quando a gente ouve, por exemplo, o vereador Renato Berger, ele disse: olha, eu tenho muita fé que o PSD fica na base de apoio do Dr. Pessoa, vou lutar até o final por isso. Então, você tem aí muitos atores do PSD falando sobre o partido. Um dizendo que o posicionamento será esse, outro dizendo que será aquele. Mas o senhor é o principal nome do PSD, é o presidente do partido, é quem trouxe o partido para cá, quem começou do zero. Teresina, deputado, qual é a tendência do PSD? Lançar candidato, apoiar um da base do governador ou apoiar o doutor Pessoa?
Veja bem, é um partido da dimensão do nosso, que é o segundo maior partido, que elegeu a segunda maior bancada, aliás, prefeitos, melhor dizendo, no Piauí. Hoje são quantos, deputado? Só para a gente... Nós elegemos 40, mas nós temos uma articulação de trazer um bocado de prefeito para o nosso partido. Até a eleição, e nós vamos 50, 60? Entre 50 e 60, né? Então, todo partido quer ter candidato em todos os municípios. Teresina não é diferente. Por exemplo, no primeiro turno, nós tivemos uma candidata, foi a deputada Simone, hoje Simone, deputada. Então, no segundo turno, como ela não foi, nós apoiamos o doutor Pessoa. Então, o Marco Aurélio é um rapaz que teve uma grande votação em Teresina, é um rapaz simpático, é preparado, tem uma estrutura política muito forte. Então, ele hoje, se fosse hoje, ele não estaria bem avaliado, mas como ele tem muito tempo, viu? Como aconteceu também na eleição do Brasil, na eleição do Piauí histórica, e algumas eleições do Piauí, ele tem uma capacidade muito grande de crescer. Tem também o Ismael, um grande vereador, um homem que tem um grande apelo popular, e tem várias bandeiras de luta em favor daqueles que mais precisam, é outro pré-candidato do nosso partido. E no momento certo, todos dois nós estamos avaliando, estimulando para trabalhar o seu nome. Então, assim, o partido está estimulando Ismael Silva e Marcos Aurélio, quer dizer, trabalhar, se viabilizar. No momento certo, será avaliado se um dos dois tem viabilidade, qual que tem mais viabilidade, se tem viabilidade. Se tiver, o partido banca, a candidatura banca no sentido de lançar. Se não tiver, qual o provável caminho do PSD? Apoiar um candidato à base governista ou apoiar a reeleição do doutor Pessoa? Eu não gosto de dizer as coisas quando tem um si. É difícil mesmo. Até porque o si é muito duvidoso, né? Mas nós vamos trabalhar para que o partido tenha candidatura própria. Agora, esse si não é para me dizer hoje, não. É lá perto da decisão final que nós vamos tomar entre ter candidatura própria e não ter. Mas o nosso trabalho é para ter candidatura própria. O vereador Renato Berges não perde a esperança, não. Diz que vai ficar tentando até o final. Tenho um grande respeito pelo Renato, uma admiração, um homem que é muito preparado, é muito articulado, é um diplomata, mas eu sei que ele tem as razões de defender esta causa, mas eu não posso decidir agora. Obrigado, deputado, pela participação, prazer recebê-lo aqui. E a gente faz o convite para o senhor retornar, porque nós temos ainda a reforma tributária, que é uma área que o senhor domina muito bem, que é uma promessa de votar parte da reforma no primeiro semestre, parte no segundo semestre, né? E aí tem toda essa celeuma em relação à Câmara e Senado, e o Brasil fica nessa expectativa realmente de tudo, como o senhor disse, de andar, desses projetos andarem, para o país poder entrar no trilho do desenvolvimento, baixar juro, gerar mais emprego, gerar mais renda. E também torcer para que essa liminar da ministra Carmen Lúcia seja derrubada e que esses royalties sejam divididos de forma igual para o Brasil inteiro. Mais uma vez, foi um prazer recebê-lo aqui. Ok, muito obrigado e boa tarde. Boa tarde, deputado Júlio César, que é o presidente estadual do PSD. O deputado disse que não vai dizer nada, tem um si. Se eu soubesse, eu não tinha botado esse si no meio, mas aí o deputado teve um si e danou-se, né? Aí não dá para...